Bom, começando com o índice, vamos começar nosso 1 hora, vamos apagar tudo, tá? E aí a gente tem aquele fato que foi concretizado, né? A gente tinha liquidez na ponta de cima, a gente tinha liquidez na ponta de baixo dessa consolidação do mercado, né? E essas duas liquidez foram capturadas agora, tá? Dentro desse movimento. Inclusive, né? Nós estávamos olhando esse último rompimento aqui do fundo e a onda que rompeu gerou uma referência para a gente, né? A gente tinha essa onda aqui. Logo depois, o mercado vem e rompe essa referência principal nossa, gerando para a gente uma nova referência dentro da estrutura aqui de consolidação. Então, ele veio para essa referência aqui que a gente estava olhando, ó, certo? E aí o mercado esticou, mitigou e voltou, tá? E ele rompeu aqui também. Então, o que a gente pode estar analisando? A onda que rompeu essa estrutura. Então, foi toda essa onda aqui, ó. A gente pode estar observando toda essa onda aqui, olhando mais o cenário macro em si, né? Então, a gente pode estar observando este movimento, tá? O mercado fechou aqui acima. Ah, Luiz, mas eu não posso estar olhando como isso uma onda, assim. No micro a gente vai enxergar isso como aqui eu vejo uma onda só, tá, galera? E só pelo fato de ter um candle só de baixa não refere a uma reversão. Isso aqui aí o mercado meio que consolidou um pouco e veio, tá? Então eu vou considerar isso aqui uma onda apenas, tá? De rompimento. No micro, quem está considerando essa onda aqui de rompimento, o mercado já está até perdendo, ela já está numa referência baixista, certo? Então, o que que a gente vai observar aqui? A gente vai deixar essa referência nossa macro, certo? Deixar também na aqui, beleza. E a gente vai lá para o nosso 5. Lá no 5, o que que a gente pode observar? A gente tem pós aqui nessa estrutura, tá? Vamos começar marcando nossos pós uns 15 aqui, só para depois, se ele ficar grande, a gente refina. Então, a gente tem esse último POI, tá? Inclusive, esse fundo é considerado liquidez também, tá? A gente tinha liquidez aqui também nesse fundo, que já foi toda capturada, então eu nem vou marcar mais, certo? Observando aqui ainda nessa estrutura, o mercado fez fundo ascendente, fundo ascendente, fundo ascendente, fundo ascendente, fundo descendente. Então a gente teve aqui, né, uma quebra da estrutura. Então a gente teve o choque do movimento aqui nessa estrutura, o que gerou para a gente, né, uma referência, certo? Dentro dessa referência, vou passar para os 5 minutos para a gente visualizar melhor, né? A gente poderia ter uma execução desse topo, certo? Usando toda a estrutura nossa ali de liquidez. Ah, se eu marco essa referência, onde está a minha liquidez? Você pode até usar isso aqui como liquidez, ó. O mercado já vem, captura essa liquidez, executa seu POI acima, tá? E também você tenha liquidez lá na região de topo, certo? O que também foi capturado. E aí o mercado vem, mitiga, faz toda essa estrutura e rompe aqui, né? Então a gente tem um boss desse movimento, que é o boss do movimento aqui, certo? O que gera para a gente uma nova onda. Então, se a gente observar aqui no micro, né? A onda que rompeu essa estrutura, a gente pode até, lembra, poder simplificar. Então, se a gente simplifica, né? A gente tem um movimento aqui. A onda que rompeu, certo? Foi essa onda. Beleza. O mercado vem e aqui você olha, vamos lá, você está aqui, ó, com esse cenário. Onde é a liquidez? Você tem a liquidez aqui, você tem a liquidez aqui. Ah, posso trazer minha referência para cá para eu não ser a liquidez? Pode. Tá? Aí o mercado vem, inclusive, deixa aqui essa liquidez e vai lá para baixo, né? Vamos ver se ele rompeu. Ó, o mercado vem na estrutura do rompimento, tá?
Então, qual foi a onda que rompeu essa estrutura? Foi essa onda aqui, ó. É, essa onda que rompeu esse boss. Então, a gente pode trazer aqui. Aí você se pergunta, olha nesse ponto, onde está a liquidez? No topo e no fundo. Posso estender minha referência? Para você não ser liquidez e executar acima? Pode. Tá? Executando esse pode? Pode. Tá? O mercado vai lá, para aqui em cima dessa estrutura, certo? E fica aqui neste movimento. E faz mais um movimento de rompimento do loss. O que gera para a gente mais uma referência aqui. Tá? Ah, qual foi a onda que rompeu? No micro, a gente consegue ver que essa onda trouxe o rompimento, certo? Então, se você trouxer essa região para cá, tá? Onde está a liquidez? A liquidez está aqui. O mercado vem fechando, capturando essa liquidez, certo? Trazendo a execução para esse point. Então, o mercado fechou praticamente dando uma venda. Tá? Ele fechou dando uma venda. Então, tá vendo que a gente está numa referência super micro dentro dessa aqui mais macro, tá? Aqui, nessa referência, a gente tem aqui o nosso pore comprador, que o mercado ainda sugere um risk entry nessa estrutura para o mercado voltar. E caso ele venha a perder essa referência, o que que a gente pode fazer? Mesma coisa, tá? Vamos supor que o mercado amanhã abra assim, ó, rompendo essa estrutura, tá? Rompeu essa estrutura, aí você vai ter o quê? Uma nova referência que rompeu sua estrutura principal, a onda que rompeu. Num cenário desse, talvez para você não ficar com referência tão pequena, vê o rompimento nos 15, talvez para você não ver tanto ruído no time frame menor. Então veja o movimento inteiro que rompeu nos 15, você traça a sua onda, certo? Essa onda vai te gerar uma nova referência. E pensando aqui no nosso cenário, a gente tem uma estrutura onde temos região de prêmio, região de desconto, certo? O que pode ocasionar aqui uma quebra de estrutura, causando uma referência para cima, o que sugere para a gente uma entrada de confirmação também. Então, essa é um outro meio aqui, a gente esperar essa quebra de estrutura, né? E fazer isso. Então, o que que a gente pode praticamente esperar para o índice amanhã? A gente pode esperar o seguinte: a gente pode esperar o mercado fazer um choque do movimento, tá? Cria liquidez, executa entrada de confirmação para seguir um movimento altista, tá? Um outro cenário também seria um possível risk entry aqui. E o terceiro cenário seria o mercado perder essa estrutura, o que vai gerar uma referência para a gente, né? Ocasionando uma possível venda para a gente, continuando esse movimento baixista aqui, tá? Dentro daquela consolidação macro ainda, podendo buscar até o final do movimento. Então a gente tem essa estrutura para o índice amanhã. Só esperar isso e executar, certo? Vamos dar uma olhadinha no mini dólar. Bom, Dorinha, vamos apagar tudo também. Se a gente bate o olho no dólar, tá? O dólar ele vinha no movimento altista, né, ó, fazendo esses topos e fundos ascendente, e aí o mercado perde essa referência principal, né? Olhando o macro aqui, qual foi a onda que perdeu essa referência principal? Foi essa onda. A gente pode traçar essa referência nossa. O mercado não mitiga até os 50% e rompe de novo fazendo um fake boss. Então a gente estende essa referência aqui, tá? Aqui a gente está num cenário agora que a gente encontra nossos pós, certo? Então, a gente pode marcar, por exemplo, um Fair Value Gap aqui. A gente pode marcar um POI aqui, nessa estrutura, tá? No pavio dele. A gente pode usar, inclusive, por enquanto isso, como liquidez, certo? Lembra? Quando o mercado estava aqui, todo topo numa região de desconto vira para a gente liquidez. Então, marca liquidez, estende o teu gráfico, certo? Aqui abre um cenário interessante no dólar.
Primeiro, a gente pode esperar uma quebra de estrutura, certo? Então, o mercado vira aqui e quebrar essa estrutura no 60, tá? O que é interessante também para um movimento altista aqui, cria essa referência. A gente pode entrar na confirmação desse movimento até movimentos mais altos. E se a gente observar lá para os 15, vamos dar uma olhada nos 15, o mercado ele gera uma consolidação praticamente, tá? Então essa consolidação gera o seguinte, um drop, base, drop. Então se o movimento cai aqui, a gente pode trazer essa referência do começo dessa e tentar vender nessas regiões. Tá entendendo? Então, ó, se o mercado rompe aqui, a gente pode considerar isso um drop base drop. E o mercado mitigando aqui, você usa essa referência como sua principal para tentar descer com ele, certo? A gente passa dessa fase ali nessa estrutura. Então, a gente tem esse cenário para o dólar também. Ok? Bom, vamos começar de Forex. Euro USD, gráficos de 60 minutos, vamos apagar tudo e dar uma observada aqui, onde estamos, tá? A gente teve aqui, observando um último rompimento dessa estrutura, né? Que o mercado, inclusive, chegou a praticamente quase consolidar aqui, ele fez aquela famosa bandeirona do varejo, né? E saiu pegando a liquidez toda dessa região, ó, tá vendo? E executou isso, o que gera para a gente uma referência, tá? Então, a onda que rompeu todo esse movimento gera para a gente uma referência, certo? O que traz para a gente um fair value gap enorme aqui desse embase, que foi a execução de liquidez da galera, o que traz para a gente um POI aqui nessa região também, e que traz também esse POI aqui, esse último POI, tá? No movimento aqui de mitigação, você tem a possibilidade de um choque nesse movimento, certo? Ah, o que cria uma micro-referência, a onda que rompeu foi essa. O que mitiga até a região dos 50 e rompe, fazendo um boss aqui, né? Certo? Então, essa referência vem da onda que rompeu novamente, tá? Inclusive, essa onda já mitigou, certo? E está no movimento de expansão dela até a região mais líquida. Esse fervo ligado está muito grande. Precisamos refinar ele, né? Porque a gente não vai entrar. Nos 15 a gente consegue refinar para cá. Está muito grande ainda, não dá para executar nada nele. Nos 5 eu consigo já trazer ele um pouco melhor. Tá? Vamos voltar para os 15. Ah, nos 15, esse AB que eu marquei foi de 1 hora. Vou manter ele, que ele está no tamanho ideal. Então só vou deixar ele aqui 1 hora. E aqui também vou deixar marcado 1 hora, que não está muito grande esses ABs. Tá? Conseguir refinar para os 5 minutos o Fair Value Gap. Se quiser pôr aqui Fair Value Gap 5 minutos para saber que está refinado. E você pode tentar vir nesse processo de mitigação do movimento. Então, por exemplo, a gente ainda tem uma possível entrada válida nesse POI aqui, ó, tá? Ah, como essa onda, né? Essa onda do movimento. O que podemos utilizar como liquidez? Esse fundo, certo? Então, aqui nós temos a possibilidade do mercado fazer esse movimento, ou então até nos 5 minutos, como não deu para bater esse risco aqui, tá? Se esse stop estiver grande, deixa eu até ver se já tá. Não, tá bom. Você poderia refinar para os 5, mas tá bom, esse stop não tá grande, não. Aqui a gente tem uma possível entrada no 5 de confirmação também. Como a gente não conseguiu pegar o risco, ó, no 5 ele deu uma entrada de risco aqui. Você pode, ó, aqui seria um caso que ele está com 3 referências que eu falei para vocês. O mercado já está vindo para um rompimento de topo lá. Você pode ainda usar essa região como liquidez,
se o mercado não romper esse topo, executando a sua compra neste sell to buy. Você tem essa possibilidade no cenário mais micro também, certo? Então podemos esperar isso aqui do euro USD. Inclusive, vamos botar nossos alarmes, né? Ótimo, 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 certo? Com o foco do movimento ainda vir nas regiões mais líquidas para depois continuar o seu movimento baixista, certo? O GBP é muito parecido também, né? Então, vamos GBP puxar nosso 1 hora, vamos apagar tudo e temos regiões interessantes. Vamos lá. O último rompimento aqui, né? A gente veio trazendo essas micro referências, ó, que vieram mitigando e rompendo o mercado, né? Aqui ele deu uma leve consolidada e depois rompeu esse fundo. Então a onda que trouxe esse rompimento foi justamente essa, né? O que não mitigou totalmente, né? O que não mitigou totalmente. Então podemos estendê-lo, certo? Podemos estendê-lo, ah, usando isso aqui como uma possível liquidez no mercado, certo? Aqui, no 60, a gente pode enxergar esse topo como possível choque dos 60, o que criará uma possível referência. Vamos para os 15, ver se a gente visualiza. A gente visualiza praticamente, ó, o choque aqui, mas nos 15 a gente consegue já visualizar um choque aqui, certo? O que então já criou para a gente no cenário micro uma possível referência. O que é o cenário ideal aqui? Esperar o mercado desenhar. Não vou desenhar aqui, não, senão eu poluir. Vou desenhar, peraí, aqui. O que pode trazer para a gente uma entrada, criar uma liquidez e executar um POI aqui para a gente, para tentar subir com ele. Depois que ele fazer o choque dos 60, você pode tentar fazer essa mesma entrada e tentar subir com ele. Enquanto isso, se o mercado continuar rompendo fundo, não tem muito o que fazer, tá? A gente só tem que atualizar essa referência e esperar essa quebra para a gente entrar mais saudável, certo? O SD JPY, 60 minutos, vamos apagar tudo. Bate o zoom aqui, vamos dar uma olhada. O que o mercado está fazendo? Ó? O mercado está fazendo um rompimento interessante, ó, de um topo principal. Tá vendo? Se a gente bater o olho aqui, ó, a gente tem uma pernada macro que veio, mitigou e está rompendo aqui. Lembra? Muitas pessoas vão pegar o que? Essa referência. Mas simplifica. Qual foi a onda que rompeu esse topo? Foi essa? Não. 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 Foi essa? Foi essa? Opa, foi essa. Então traz aqui a tua referência da onda que rompeu o seu boss principal. Ah, tá bagunçado aí para mim, Luiz. Vai para os seus 15 minutos, certo? Olha aqui nos seus 15 minutos o que que a gente tem. A gente até falou desse trade lá na sala. A gente tem os 15 minutos, uma quebra. A gente tem a onda que rompeu essa onda, tá? Certo? E aí, onde está a liquidez? Está aqui. Se quiser estender para cá, não tem problema. E você tem a execução, né? Ó, da tua venda aqui neste point. Ah, ficou grande. Beleza. Traz para o 5, né? E aí você pode tentar executar aqui, ó. No 5 refinando muito, não executou. Nos 15 executou, você está nessa venda aqui, ó. Chegou até a pagar, né? Ah, bom, ele está consolidado aqui nessa estrutura. O que a gente pode esperar? Pô, a gente pode esperar sair disso, né? Então, sair daqui para cima, que inclusive tem liquidez, né? Um equal highs aqui. A gente pode botar um alarme aqui. Ou então sair para baixo fazendo esse boss. Eu acho que é um cenário um pouco mais interessante, já que a gente está nos 15. Que ele está meio consolidando, tá vendo? Né? Se a gente vê o mercado, ele tá meio, ó, ele veio aqui, tal, tal, ele criou o topo aqui e começou a criar liquidez no fundo e embaixo, no fundo e embaixo.
Então, essa criação de liquidez no fundo embaixo, ele pega as duas liquidez e fica voltando, igual o índice no macro tá. Então, tomar um pouquinho de cuidado. Então, eu vou esperar ele sair daqui para cima ou sair daqui para baixo, criando para mim uma nova referência e eu poder descer com ele. Inclusive, ah, dessa referência autista que a gente está, né, a gente pode marcar os nossos spots. Vamos ver lá nos 60 só. Ó, pavio, notícia, muita coisa. Então, vamos tentar trazer para os 15 aqui. A gente tem um pôr interessante aqui, certo? Temos alguns fair value gaps daqui, ó. Podemos deixar marcados também. Onde está a liquidez? A liquidez está, ó, no fundo desse movimento. Então, o mercado pode vir a executar aqui e voltar? Sim. Então, aqui você tem uma possível entrada de risco entra, certo? Enquanto isso, essa consolidação eu vou evitar, tá? Desde a semana passada, ele não está numa região tão atraente para mim, certo? Áudio SD, áudio SD, vamos por aqui. Vamos tentar visualizar da onde a gente está, para onde a gente quer ir. Aqui a gente consegue ver o mercado vindo numa referência de baixa, rompeu essa estrutura, criou uma referência de alta, mitigou, ó, rompeu um topo importante, certo? Qual foi a onda que rompeu esse topo importante? Foi aqui. Essa onda ela já foi perdida. Tá vendo aqui, ó? Opa, que o mercado faz um choque no 60, o que cria pra gente uma referência, ó. Tá vendo? Não podemos já estar usando essa referência aqui como nossa principal do movimento, certo? Valida nossos pós. Temos um pós aqui de 1 hora e temos um pós lá em cima, ó. Ó, muito grande. Preencheu a região de prêmio inteiro, né? Vamos melhorar isso. Como é que a gente melhora isso? Vamos para os 15, tá? Ó, aqui a gente consegue dar uma melhorada, ó. Vender melhor, tá? Aqui também a gente consegue dar uma melhorada. Ó, aqui ficou até muito curto, né? Vamos ver o tamanho desse stop. Ó, não tá grande, vou deixar ele saber de 1 hora. Filtrei esse outro cara aqui. Então, vou botar nossos anéis lá para ver como é que vai ser aí essa estrutura. Certo? SDK de 60 minutos, apaga tudo, bate o olho e tenta entender o movimento. O mercado vinha no movimento autista, né? Quebrou a estrutura aqui, a onda que rompeu foi essa, mitigou até os 50, fez um choque do movimento. Aqui ele fez não, desculpa, um drop base drop. Então a gente pode trazer nossa referência atual para cá. Ele mitiga e rompe novamente, tá? O que traz a referência para cá, mitigou, rompeu esse fundo. Opa, chama nossa referência, ó. O último rompimento. Aí podemos trazer aqui como essa onda toda está bem confusa aqui, por mais que a onda esteja muito pavio, então vamos trazer a onda por completo, tá? Ah, vendo isso, a gente tem uma quebra de estrutura no mercado, ok? O que gera para a gente uma referência aqui, também interna, certo? O mercado vem até nesse pó, tá? Ah, antes disso, a gente está na região vendedora, temos um pó interessante aqui, e o mercado já deixou quem aqui, ó? Liquidity, né? Para executar nosso pó. Então, deixa eu só mudar a cor dessa referência que a gente não mistura as coisas. Beleza. O que a gente tem? Temos um outro point aqui, tá? O mercado ele já vem nas regiões mais líquidas, né? Qual que é o movimento natural do mercado? Expansão, mitigação e expansão. Então toma cuidado para comprar aqui, porque o mercado já mitigou. Esse movimento às vezes ele vem direto. O que é interessante talvez é usar essa liquidez, se o mercado não conseguir cair aqui, executar nossa ordem aqui para
tentar descer com ele novamente. Certo? Então, pode deixar desenhado aqui. Marcar o alarme no nosso POI. O mercado vir aqui, dar essa entrada de risco. Ou então, às vezes, no cenário mais curto, vamos tentar trazer para os 15. Ó, o mercado veio para o risco, ele não quebrou a estrutura ainda. O que a gente pode tentar é esperar uma quebra, e aí aqui dentro a gente tentar a venda aqui para esse rompimento. É uma possibilidade, tá? Esperar aqui. Eu só não gosto muito dessa venda porque a gente vai estar no desconto. Essa venda seria mais atraente aqui. Toma cuidado, talvez não é a melhor operação aí para essa estrutura, certo? Ah, ourinho, vamos de ourinho. Tá? 60 minutos. Apaga tudo aqui. Vamos tentar entender onde a gente está no ouro. Tira os alertas. Bom, ouro vinha no movimento baixista, né? Então, ó, ele rompe essa estrutura. A onda que rompe essa estrutura foi essa. Ó, o mercado até mitiga. Ó, no mico. Ele vem trazendo para cá. Mitigou, vem trazendo para cá. Mitigou. Rompeu fundo. A onda que rompeu fundo foi para cá. O mercado veio, mitigou. Rompeu fundo. Ó, e ele parou aqui e rompeu essa estrutura. Então, peraí, vamos lá. Já entendi onde a gente está. Acho choque. Topo descendente, topo descendente, topo descendente, topo descendente, topo descendente, topo ascendente. Então aqui a gente teve nosso choque no 60. Qual foi a onda que rompeu esse movimento? Foi toda essa onda que foi trazer inteira. Tá meio ruído aqui, ó. Na dúvida, estende. Tá? Já está uma referência curta, já está atraente. Então a gente tem regiões compradoras do ouro. Então, a gente tem esse POI, então POI de 1 hora. A gente tem este POI. A gente tem este POI. A gente tem este Fair Value Gap. Beleza. Nossa, marquei toda a região de desconto. Não me interessa tanto, né? Olhando aqui também, o mercado não quebrou a escritura ainda. E os 15 dá uma refinada, ó. Refina esse cara aqui. Traz ele junto com esse OB, ó. Isso aqui é forte, tá? Essa junção do OB junto com um Fairvalue Gap, tá? Aqui a gente tem um pó interessante também, ó. Um Sell to Buy. Só que aqui também a gente tem um Sell to Buy. Então eu vou dar a preferência pro cara que tá mais barato, ó. Esse cara é interessante, tá? Ó. E aqui a gente traz esse cara refinado aqui também. Pronto, refinou tudo. Opa, foi lá no fundo. Pronto, está tudo refinado. Aqui você tem uma entrada na intersecção, tá? Aqui você tem outra, tudo entrada de risco entry. Isso aqui, ó, tá? Ou você pode esperar a entrada de confirmação. Olhando os 15 aqui, não vejo muita quebra de estrutura, não. Vou trazer a quebra para cá, ó. Aí aqui vai ser um negócio interessante, porque o que vai gerar para a gente? O mercado vem e vai quebrar a estrutura, ele vai quebrar com essa ondinha safada. Sua liquidez vai estar aqui, então você estende sua referência e tenta pegar após aqui para vender. Tá, vou tentar desenhar isso. Olha, ele não vai romper aqui. Rompeu. Só que você não vai usar essa referência pequena, porque você vai ser a liquidez. Então estende a referência. Às vezes está o topo lá, tá? Ó. E você vai usar isso como liquidez para executar seu ponto. Tá? E tentar descer com ele na mitigação. Certo? Então vou botar uns alarmes aqui para cima também, alarmes aqui para baixo. E para a gente finalizar, vamos de S&P. Escrevi S&P 500.
gráfico de 60, apaga tudo e ah, vamos tentar entender onde a gente está. O mercado vinha no movimento altista, quebrou a estrutura aqui. Tá, ó. Aqui a gente já vê uma referência um pouco maior, né? O mercado não rompeu esse topo, beleza? Tenta simplificar. Qual foi a onda que rompeu? Foi esse cara. Não mitigou, você estendeu, certo? O mercado veio até a última região e começou a expandir. Então, aqui ele fez um choque, tá? Criando uma referência, mitigou. Ó, aqui é a mesma coisa, ó. Não foi essa onda que rompeu? Foi. Onde está a liquidez? Está aqui, então estende, ó. Executa a liquidez, executa no teu pai para trás. Beleza, rompeu. Pra cá. Beleza, o mercado mitigou, rompeu. Então, qual foi a onda que rompeu? Ó, visualizou todo esse movimento. Onde que você está olhando? Tá olhando esse aqui. Esse boss. Não é? Beleza. Ah, mas Luiz, a onda que rompeu foi aqui. Aqui. Beleza. Ele caindo aqui, onde está a liquidez que ele deixou? Tá aqui. Então, ó, o mercado pode estender tudo aqui, ó. Essa onda toda que rompeu, tá? Vamos pegar essa referência aqui pra gente. Beleza. Se ele romper aqui, a gente está na referência baixista, tá? O que que a gente tem? Pós-vendedores aqui. Imbalances aqui. Imbalance aqui. Embaixo, o mercado já está no último pós aqui, ó, tá vendo? Não vou marcá-lo. Vamos passar para os 15. A gente vai esperar isso aqui, ó. Choque do movimento. Criou referência. Onde está a liquidez? Tem liquidez aqui. O que pode executar? Este pode. Beleza. Achou uma entrada sua. Achou a segunda entrada sua de confirmação. Beleza. Tá, isso é uma entradinha de confirmação para esse movimento expandir, tá? Lá em cima, vamos refinar? Ó, teu Fair Value Gap desceu para cá. Esse Fair Value Gap aqui, ó, para mim já era. Vai sumir. Esse pode manter. Beleza. Tá marcado. O que que a gente está esperando aqui? Isso aqui, ó. Pega a liquidez e executa e põe. Acabou. Tá feito. Fechou, galera? Bom, eu não vou fazer o S30 nem o S100, porque é derivado dele também, tá? Então, assim, vai na mesma leitura em si, tá? Amanhã na sala, lógico, a gente vai fazer o S100 e o S30 separados. Mas só para vocês tentar entender essa estrutura. Certo?